Chegamos ao segundo e último dia de semifinal da Copa do Mundo 2026. Hoje temos jogo de Argentina e Inglaterra. E assim como ontem eu vou cravar aqui o meu favorito, só que ontem, né, eu ziquei. Eu ziquei a França. Eu tinha apostado que a França ia passar. Fiz um vídeo ali todo bonitinho falando da GOAT do cinema francês, que é a Agnès Varda. Não imaginei que, né, a Espanha faria um jogo tão bom, conseguiria segurar a França como segurou e passaria pra final. A França era um dos times que vinha atropelando todo mundo, né? Vinha com tudo. E eu até falei, né? Eu acho que eu não vou ser ousado aqui em apostar na França. Não fui ousado, mas mesmo assim eu errei a minha aposta. Pois bem, hoje eu vou falar de Inglaterra, né? Hoje eu vou apostar que a Inglaterra vai passar da Argentina. Espero não zicar, não estou aqui com a intenção de zicar ninguém, mas é porque eu quero falar, eu já tinha preparado ali um roteirinho para falar de um dos GOATs do cinema, né, que é um diretor britânico, né, um dos GOATs britânicos, que é justamente para acompanhar ali o time do Bellingham e do Harry Kane, né, que aí também, eu não sei, mas você que entende de futebol, já pode comentar aqui se você acha que eles são GOATs também, né, porque eu vejo muita gente falando do Messi, Cristiano Ronaldo, do Mbappé, né, que tava ali na França, mas eu não vejo o pessoal falando tanto do Bellingham e do Kane. Eu vejo o pessoal elogiando, mas eu não sei se é a ponto de chamar eles de GOAT. Mas eu tenho certeza que na área do cinema dá pra sim falar que Alfred Hitchcock é um dos greatest of all time, quando a gente fala de nomes do cinema, né? Um cara que atuou, dirigiu, mas principalmente pelo trabalho que ele teve como diretor ali, que ele construiu não apenas uma marca pessoal muito forte, mas ele criou e mudou o cinema de forma que até hoje a gente tem aí em vários filmes um pouquinho do eco do que foi, um pouquinho não, às vezes é muito do eco do trabalho do Alfred Hitchcock. Para começar, justamente pela forma como ele trabalha o suspense, né? Não é à toa que o Hitchcock ele é o mestre do suspense. Ontem eu falei de uma pioneira da Nouvelle Vague e hoje eu vou falar daquele que ninguém mais, ninguém menos do que o mestre do suspense. O Hitchcock ele é um diretor que ele ficou muito marcado por essa forma de dirigir, né? Ele tem até uma frase muito famosa onde ele fala que existe uma diferença muito gritante entre o suspense e a surpresa. E tem o exemplo da bomba, que eu acho muito legal, que fala que se tiver duas pessoas conversando em cena e uma bomba explodir, o espectador ele vai sentir aquela surpresa, né? De onde veio essa bomba, de onde veio essa explosão, e aí a gente tem aqueles segundos de surpresa. Porém, se antes da bomba explodir o diretor mostra as duas pessoas conversando e a bomba embaixo da mesa, a gente pode ter ali minutos de incerteza, minutos de suspense. E isso é uma das marcas que o diretor traz para vários desses filmes. Não especificamente quanto à bomba, mas é esse tom de provocação, esse tom que faz com que os filmes do Hitchcock sejam filmes muito envolventes, né? E ele vai fazendo isso, e não é à toa que ele criou uma marca pessoal dele enquanto diretor. Não é à toa que a gente hoje fala dos nomes, né, de grandes nomes do cinema. A gente fala de Tarantino, a gente fala de Christopher Nolan, David Fincher, David Lynch, Villeneuve, etc. A gente fala de diretores, mas o Hitchcock foi um dos primeiros diretores que ele conseguiu realmente transformar o nome dele quase que numa grife, né? A gente tem as grifes das joias, das marcas. O Hitchcock, ele é um diretor que ele transformou o nome dele numa grife do cinema, né? Um filme de Alfred Hitchcock tinha um prestígio muito grande ali na época que ele estava fazendo aqueles filmes, né? Que ele estava ali dirigindo obras como Psicose, Os Pássaros, e obviamente filmes como Festim Diabólico, que é um filme que eu sou apaixonado e que traz ali com ele todas essas marcas que eu tô falando, né? Traz a questão do suspense, traz a questão da grife do Alfred Hitchcock, né? Qual é o nome ali que tá por trás desse filme, que é o Alfred Hitchcock. Lembrando que Festim Diabólico já era uma peça de teatro antes, então tem todo o lance de que o Hitchcock não necessariamente criou essa história, mas ele tornou ela famosa a um ponto de que a gente relaciona ela diretamente ao trabalho do diretor, que também é um trabalho muito conhecido justamente pelo tom dos personagens, né? Aquele tom mais ambíguo, aquele tom meio quase diabólico em alguns filmes e que a gente nunca sabe exatamente o que pensar, como a gente se sente quando a gente se identifica com algum personagem ou com alguma questão levantada. Existe todo um cinema ali do voyeurismo que eu acho muito legal, não apenas a ambiguidade do caráter de vários dos seus personagens, mas também desse lance mais voyeur, que faz com que o espectador, né, ele seja uma parte intrínseca da experiência que o Hitchcock ele pensa, né, que ele pensa justamente nesse enquadro ali de trazer o espectador para junto da obra de uma forma muito voyeur. É claro que quando a gente fala de cinema, meio que todo espectador é voyeurista por natureza ali, mas no cinema do Hitchcock isso tem um elemento a mais, tem um grau a mais ali que eu acho muito incrível. E a gente nem fala também da questão das inovações que ele trouxe pro cinema enquanto engenheiro, né? Porque esses dias eu fiz um vídeo do Nolan onde eu falei que o Nolan ele é um engenheiro
de Hollywood, só que o Hitchcock ele foi literalmente engenheiro, e literalmente inventou ali macetes para conseguir fazer com que os filmes eles fossem realizados, né? E o Festim Diabólico ele é um filme que ele marca muito também por essa questão de uma certa inovação, pelo menos na forma de pensar. E é muito curioso, porque por mais que Hitchcock seja um diretor, como eu falei, que tem essa grife, é um diretor muito elogiado, cara, é muito difícil você achar um cinéfilo que não curta Hitchcock, né, que desgoste de Hitchcock. Apesar de que eu acho que é mais comum ter pessoas que, assim como eu, assistiam os filmes do Hitchcock e achavam excelentes filmes, porque é difícil você falar que não são excelentes filmes, eles são filmes incríveis. Eu tinha visto Psicose, eu tinha visto Os Pássaros, eu tinha visto Estranhos num Trem, eu tinha visto vários filmes dele, o Janela Indiscreta, só que eu achava filmes excelentes e eu não sentia nenhuma conexão com ele, né? Eu nunca sentia conexão com o cinema do Hitchcock, eu ficava até assim meio, cara, eu quero assistir, eu quero me conectar, porque muita gente elogia ele e até agora, por mais que eu ache filmes excelentes, eu não consigo ter esse gostinho. E tudo isso mudou quando eu assisti Festim Diabólico, que veio a se tornar o meu filme favorito do Hitchcock. Ele ainda é o meu filme favorito do Hitchcock, já assisti algumas coisas depois, né, como Esquema pra Matar, assisti aquele North by Northwest, que eu não lembro mais o título dele em português, mas o Festim Diabólico, que em inglês ele tem o título de Hope, de corda, né, ele é um filme que eu achei excelente e ele me envolveu, né, e me fascinou de uma forma que nenhum outro filme do Hitchcock tinha me fascinado até então. E foi um filme que me apresentou uma outra faceta do diretor, né? Porque eu fui assistir os filmes dele, O Mestre do Suspense, os filmes de investigação, ali os filmes onde ele faz o terror psicológico, né? O Psicose também é muito marcado, é o grande filme do diretor. Mas eu... é excelente, mas eu não amava. E aí o Festim Diabólico, ele vem e me apresenta uma faceta que, para além do Mestre do Suspense, o Hitchcock é um diretor muito engraçado, ele tem um timing cômico muito bom, só que as comédias dele são sempre comédias muito mórbidas, né? O Festim Diabólico traz uma comédia mórbida que eu acho que é até mais legal de assistir, né? Mais legal de ver o Hitchcock na comédia mórbida do que no suspense, do que no terror, assim, eu me senti gostando muito mais de Festim Diabólico. Muito embora ele seja excepcional em ambos os lados, né? Em todo o trabalho dele, ele é um diretor e que se mostra um diretor excepcional, eu acho que a comédia mórbida dele funciona até melhor do que os suspenses, do que os filmes de terror dele. E o Festim Diabólico é um filme que ele marca muito também no cinema como um todo, porque tem um lance que eu falei da inovação técnica, né, ou pelo menos da inovação da forma de pensar cinema. O Hitchcock ele tinha assistido uma peça de Festim Diabólico e ele tinha achado muito interessante porque a peça inteira ela não mudava de cenário, os atores eles não saíam de cena, a peça não tinha intervalos, então ela era completamente em tempo real. E ele achou isso muito interessante e ele pensou, e se a gente conseguisse trazer isso pro cinema, né? Só que tinha uma limitação técnica muito específica, porque um rolo de filme só funcionava ali, né? Só dava para gravar cerca de 11 minutos, 10, 11 minutos. Então, ele não conseguiria fazer um longa-metragem inteiro num take só, porque ele precisava ficar trocando o rolo da câmera, né? O rolo de filme. Só que o que ele faz? Ele faz vários takes de 10, 11 minutos, e toda vez que ele precisa cortar, ele usa um corte invisível, né? Ele foca num objeto, ele foca, vai para trás de uma parede, e aí isso vai criando uma ilusão de um plano sequência. Apesar de não ser um plano sequência real, né? De não ser um filme completamente em plano sequência, esse é o primeiro filme da história que faz isso, né? Durante o filme inteiro, trabalha esse plano sequência completo, ainda que seja uma ilusão de plano sequência, graças à limitação técnica e não à limitação criativa do diretor, né? Já dava para ver como o Hitchcock ele era um visionário como poucos. E eu falei que ele traz esse humor mórbido, e eu gosto bastante porque também é um filme que ele demonstra muito esse lado do suspense, apesar dele ser um filme que eu acho ele muito cômico. E tem um suspense ali muito intrínseco, porque ele fala de dois amigos que estão tentando provar uma teoria de que sim, dependendo da inteligência e dependendo da grana, você pode assassinar alguém e sair ileso, né? Você consegue fazer com que ninguém descubra. E nisso é dado um jantar, só que esses dois amigos que estão promovendo esse jantar estão com o corpo dentro de um baú que está ali o tempo inteiro, né? Então, durante toda a sequência do filme, durante toda a obra, a gente está vendo esse jantar acontecendo enquanto existe esse suspense ali de será que alguém vai descobrir? Será que alguém vai abrir esse baú em algum momento? Será que alguém vai ver a pessoa? E isso eles convidam a noiva do cara, a namorada do cara, não lembro, mas eles convidam alguém que é relacionado na vida do cara, eles convidam o professor da faculdade deles que tinha dado essa teoria,
ali, né, de que a pessoa conseguiria sair ilesa. Eles convidam várias pessoas e vai se criando um clima terrível, né? Vai se criando um clima adorável. Porque o tempo inteiro existe a sensação de que alguém vai descobrir aquilo e a gente fica meio que na ponta da cadeira. Toda vez que alguém menciona pegar algo no baú, ou guardar algo no baú, ou sei lá, colocar algo em cima do baú, né? Vamos tirar essas coisas de cima pra poder forrar. E você já fica meio, putz, será que vão abrir e tal? É justamente o conceito da bomba, né? O conceito do suspense versus surpresa, só que elevado ali, porque você fica durante o filme inteiro com a bomba prestes a explodir, sabe? Então é sensacional, é um filme incrivelmente envolvente, é difícil você assistir Festim Diabólico e você não... Sabe, você tá pensando em outra coisa, sabe? Não, você tá focadíssimo ali, porque o tempo inteiro o Hitchcock ele tá resgatando a sua atenção, ele tá resgatando o seu interesse para a possibilidade de alguém descobrir o que está de fato se passando ali, né? E não é à toa que é um festim diabólico, e o título em inglês é porque eles enforcaram o cara, né? Então é Hope da corda, que inclusive, se eu não me engano, está também dentro do baú. Cara, é sensacional. Ele é muito divertido. É bizarro estar falando isso assim, mas ele é muito divertido. E olha que eu nem tô falando aqui, tipo, das atuações, dos diálogos, né? Pô, é tudo tão deliciosamente mórbido. É aquela coisa que é ácida, é cômica, é mórbida. Tem o suspense. Eu acho que eu assisti esse filme inteiro com um sorriso nos lábios, assim, porque eu tava me divertindo. Eu tava me divertindo demais com esse filme. Ai, cara, como eu amei. Finalmente eu tive um filme do Hitchcock pra chamar de meu, sabe? Pra falar, pô, não, esse filme eu amo. Porque eu achava os filmes excelentes, adorava os filmes, assim, não, filmaço e tal, mas é isso, existe, assim, não tem uma conexão específica. Mas eu tive a oportunidade de assistir Festim Diabólico no cinema e eu saí, assim, saltitando do cinema. Nossa, que filmaço, que filmaço. Muito feliz, inclusive, de ter trazido, né, descoberto ali que o Hitchcock era britânico e falar, não, vou fazer esse vídeo ali caravando uma aposta da Inglaterra e falar de Hitchcock e finalmente poder falar aqui com vocês sobre o Festim Diabólico, que é um filmaço. Quem sabe em breve eu não falo mais de Hitchcock, não falo mais de Festim Diabólico, porque é um filme... Ai, maravilhoso. Espero que vocês assistam. Fica a minha recomendação para você que ainda não assistiu o Festim Diabólico, vale muito assistir. E se você quer conhecer mais do Hitchcock, eu acho que é um ótimo primeiro passo aí na filmografia do diretor. Principalmente para quem tá procurando algo que não vá direto pro cinema de terror, né? Pro cinema mais de suspense, um pouco mais pesado, um pouco mais denso. Pô, Festim Diabólico é uma ótima pedida. Então comenta aqui se você curte Festim Diabólico, comenta aqui se você acha que a Inglaterra vai passar ou se você acha que o Vozicai vai dar a Argentina na final da Copa do Mundo 2026. E lembrando que se você gostou desse vídeo, tem muito mais conteúdo desse estilo por aqui, então se você ainda não tá inscrito, já aproveita para se inscrever e não perder nada do que eu tô postando aqui nos próximos dias. Vai ter muito conteúdo ainda de Odisseia, vai ter conteúdo de Homem-Aranha Um Novo Dia. Então tem bastante coisa que vai sair, que tá pra sair. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de cinema aqui no canal e também por um tempo falando de Copa do Mundo. Esse é um vídeo especial da Copa do Mundo 2026. Tá sendo bem legal de indicar aí bastante coisa, falar de bastante cinema diferente, né? Geralmente a gente fala muito de Hollywood e dessa vez eu tô falando de cinema de vários países diferentes. Tem uma playlist aqui com todos os vídeos da Copa do Mundo, vale conferir. E por enquanto é isso. Então, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa, hein?